E aí pessoal, beleza com você? Tudo bem? Eu sou Miguel Alves. Então nesse vídeo eu vou atender um pedido que, aliás, né, acho que eu tô devendo aí acho que uns 2 pedidos de tema de vídeo. Eu não fiz ainda, mas vou procurar fazer, né? Se Deus quiser, aqui na medida do possível, né? Bom, nesse vídeo eu vou atender um pedido de uma pessoa que me pediu para falar sobre a questão, né, do casamento, do segundo casamento, né? Por que a igreja não aceita, né? Por que essa questão do segundo casamento? Bom, é preciso a gente entender alguns pontos com relação a isso. O que seria, né, esse segundo, né, casamento? O que teria motivado, né, a separação? Será se houve mesmo o casamento? Será se não houve, né? Então tem toda essa questão. Mas eu peço a você aí, né, que não é inscrito ainda nesse canal, que se inscreva, né? Ative o sininho aí das notificações. Esse é um canal de defesa católica, mas também trato também dessa reflexão, né? Dessa partilha da palavra também. É um combate que a gente trava aqui contra, né, os não católicos que atacam a fé católica, né, o protestantismo, o ateísmo militante. Enfim, a gente está sempre aqui na defesa da fé católica, né? Respeitosamente fazendo aqui, né, a refutação a quem quer que seja, né? A quem quer que seja. Então é isso aí, né? E agora a gente vai falar sobre essa questão do matrimônio, né? do segundo casamento. Veja, tem algumas questões, como eu falei, né? Se for por causa, né, da viuvez, né? Se a pessoa ficou viúva, né? O homem ficou viúvo ou a mulher ficou viúva, a pessoa está livre, né, para se casar de novo. Isso é doutrina, né, católica. Se a pessoa ficou viúva aí e quer se casar de novo, não tem, né, impedimento, né? Não tem impedimento para isso. Outro caso também, se a pessoa quiser casar de novo, né? Outro caso também é a questão, né, da nulidade. Da nulidade, né? Se você já ouviu falar isso, ou não sei se você já ouviu falar, né? Que existe essa nulidade do casamento. Ou seja, não houve, né, o casamento. Então, não é que a igreja vai fazer uma investigação e vai dizer que aquele casamento não existiu. Isso é, né, a nulidade. A pessoa casou forçado, né, obrigado ali com uma arma na cabeça, né, ameaçado de alguma coisa. Então esse casamento, se for levado para a igreja investigar, vai ter um processo de estudo, né, de investigação. Identificado, né, essa falha, esse erro que não houve no casamento, aí a igreja declara que aquele casamento não existiu. Isso é nulidade, né? Então, se você conseguir esse documento, conseguir provar que o casamento foi nulo, aí você está livre também. Você não houve casamento, né? Aí não houve casamento. Então, né, pela viuvez, a pessoa fica livre para o segundo, para se casar de novo ou não, né? Afirmada, né, essa nulidade que eu falei também, a pessoa também fica livre também, porque o casamento não houve. Fora isso, temos ainda, né, fora essas duas questões, temos ainda a questão da violência, né? Da violência doméstica, violência, né, psicológica, violência física, que é insuportável conviver junto. A igreja também pede que a pessoa se afaste, né, para não acontecer uma desgraça, né, que
infelizmente, né, quantas desgraças acontecem, né, de morte, né, de mulher, principalmente, né, na maioria das vezes é a mulher que é vítima, né, que coisa terrível, né, é tão triste ver isso aí, né. Então, se há um risco a esse ponto, né, se há um risco eminente, né, então a igreja pede que a pessoa também se afaste, né. Só que daí não é motivo, né, não é motivo para um segundo casamento, a não ser que você entre nesse processo de nulidade, né? Aí essa questão eu vou aconselhar você, né, a quem estiver passando por essa situação, né, a procurar a sua paróquia, né, a procurar a sua paróquia para procurar uma informação, né, mais adequada. Aqui é só um comentário de um leigo, né? Conheço um pouco, sei que a igreja ensina, eu tenho um norte, mas o ideal é você procurar a sua paróquia para saber, para contar a sua história. O padre vai fazer, né, a avaliação, obviamente, né? Vai lhe aconselhar adequadamente. Então essas duas questões, né? Caso da viuvez, caso da nulidade, caso da violência, que você pode também se afastar e procurar, né, a nulidade para ver se houve o seu casamento ou se foi nulo. E no mais, né, por essas questões, e no mais, o homem e a mulher devem cuidar mais do casamento, prestar mais atenção. O casamento é coisa séria, né? O casamento é coisa séria. Eu tenho aqui na família casais que se separaram. E a maior parte a gente pode analisar que foi por falta de cuidado, né? Foi por falta de cuidado. A pessoa não quer superar às vezes, não quer suportar às vezes um ao outro, né? E é preciso às vezes não, é preciso sempre suportar uns aos outros, né? Olha aí, meu amigo, é essencial que o casal se aproxime de Deus, né? Se aproxime da igreja, né? Se aproxime de uma pregação. Qual você se identifica mais? Você se identifica mais com a oração do texto, do Santo Texto? Temos aí, né, o Frei Gilson dando um belo exemplo, né, o Brasil inteiro e para o mundo, com a oração do Santo Texto, o Rosário. Ah, mas você se identifica mais com o quê? Com a apologética, com a pregação, Você vai procurando o seu nicho, podemos dizer assim, na igreja. Você gosta de cantar, né? Procure se aproximar da igreja e oferecer o seu dom, né, para Deus e para os irmãos. Ou seja, fazendo isso, essa ida para a igreja, isso ajuda demais, né? Isso ajuda demais a refletir, a superar, porque lá na igreja, né, você vai ouvir pregações, como eu falei, vai ter contato com as orações, você vai ter contato com o testemunho de outras pessoas que passam a mesma dificuldade. Porque o casamento é coisa muito séria, né? É coisa muito séria, e as pessoas às vezes não querem zelar, se larga, né, a bebedeira. Às vezes o homem não quer largar a bebedeira, isso estraga demais o casamento. Todo final de semana quer estar no barzinho ou trazer algum colega para casa, né, para ficar ali bebendo, acaba às vezes embriagado. Isso não é cuidado do casamento. A mulher também, né, precisa cuidar do casamento. Eu sei que é isso que eu tenho para dizer, porque uma coisa é certa, é preciso suportar certas coisas, né, no casamento. A gente suporta algumas tribulações, algumas
podemos dizer, até um desaforo, você suporta. Porque uma das coisas mais tristes do mundo é a separação, por motivo de falta de zelo, né? Falta de cuidado, falta de renúncia. O homem precisa renunciar, ele casou, ele já está casado, então ele não vai querer viver uma vida de solteirão, né? Toda hora chega tarde em casa, como eu disse, gosta de uma cervejinha, né? O bom é deixar, ir deixando aos poucos. Obviamente, quem sabe beber um pouquinho e tem controle. Agora, uma grande parte não tem esse controle, passa do limite, tá sempre ficando embriagado, e a mulher não suporta aquilo. Do lado, né, da mulher também, ser mais também, eu acho assim, ser mais cuidadosa também com o casamento, porque às vezes a mulher não é cuidadosa também com o casamento, né? É muito vaidosa, e eu sei que precisa dos dois juntos. Por isso que a importância de ir para a igreja, se possível, os dois juntos. E uma coisa que precisa ser levado muito, muito em consideração é os casais novos, né? Casal novo de casado, talvez tem um filho, 2 filhos, brigando, se separando, isso é de cortar o coração. Porque aquelas crianças vão ser criadas, né? Vão crescer jogadas de casa em casa, né? Na casa de uma pessoa que vai cuidar, na casa dos avós, quando tem, na casa de um tio, na casa de um parente, ou um estranho. Você tem que pagar aí metade do seu salário para alguém cuidar do seu filho. Às vezes, veja, às vezes a separação foi por motivos pequenos, e a pessoa criou uma tempestade ali no copo d'água, como se diz, né? Às vezes é isso que acontece. Então, essas brigas devem ser procurar evitar. Se achegue, como se diz, né? Se achegue, se aproxime da igreja, se aproxime de Deus por meio de pregações, de orações. Se aproxime da igreja. Não deixe para amanhã. Se aproxime da igreja. Se você tem um filho crescendo, leve para a igreja. Ah, mas acontece de dar errado? Dá. Acontece da pessoa se ir para a igreja e dar errado, porque fez uma interpretação errada. E o filho, quando cresce, não é influenciado somente por você, né? É influenciado também por outras pessoas, pela escola, pelos professores, enfim. Mas ainda continua sendo melhor Deus, né? Por mais que a gente veja aí o ateísmo militante, o protestantismo desmanchando o evangelho com suas pregações erradas, não tenha dúvida, ainda a lei de Deus, a igreja se sobressai, e muito, com relação a esse mundo pagão. Há um costume dessas festas que eu costumo aqui falar no canal, né? Festas que um pai de família vai fazer na sua casa, recado de bebedeira, de músicas profanas, estilos pagãos, e às vezes a pessoa frequenta a igreja, mas precisa largar isso, meus irmãos. Precisa largar isso, precisa largar essa, desculpa a expressão, né? Essa nojeira do mundo, essa idolatria. Então é isso aí, meus irmãos, que eu tenho para dizer, né? Eu tive que terminar o vídeo aqui, né? Porque o telefone encheu, não suportou mais, né, o vídeo, e parou. Então eu tive que vir terminar aqui. Mas é isso que eu vim falando para vocês no caminho, né? É preciso ter esse zelo. Às vezes eu vejo o casal novinho, né? Casou agora há pouco ali, mas tem esse costume pagão. Às vezes até frequenta a igreja, mas tem esse costume pagão ainda, que é preciso abandonar. Porque isso estraga, não estraga o casamento.
Por mais que você diga que não, mas estraga. Vai estragando, né? Corre o risco de uma traição, todo final de semana aquela bebedeira, ou a pessoa sai para os bar, né, beber. Eu sei que o que eu tenho para dizer é isso. Procure as coisas de Deus, né? Procure as coisas de Deus. Crie um hábito de ler as Sagradas Escrituras. Isso é extremamente importante. Por quê? A gente vai aprendendo a suportar melhor as outras pessoas, principalmente os de casa, entende? Então é muito importante você criar esse hábito de ler as Sagradas Escrituras. Crie esse hábito de ler as Sagradas Escrituras. E zele, né, pelo seu, né, casamento, suportando uns aos outros. É preciso suportar uns aos outros, né? Os dois lados. Suporta mais um ao outro, né? Deixar a vaidade de lado. Hoje a gente está num mundo tão relativista, né? Uma vaidade tão grande no mundo, a vaidade, a idolatria do corpo, né? Eu conheço um casal que se separou depois que a mulher foi para a academia. Veja, eu não estou condenando você que vai à academia, mas pelo fato da pessoa ir fazer exercício na academia, a pessoa começou a ficar né, vaidosa, começa né, umas paqueras, a gente sabe que é assim, daqui a pouco o casamento daquela pessoa foi destruído. Logo depois que começou a ir para a academia. Então, o cristão mais autêntico, mais coerente, tem que se policiar, porque tudo hoje é vaidade. As letras das músicas que correm aí nas rádios, né, seculares, é um absurdo, é um convite para a bebedeira e para né, a traição, para a zoeira, podemos dizer assim. Então, não caia essa onda do mundo. Como eu disse agora há pouco, né? É muito mais vantajoso você conduzir a sua casa, a sua vida para Deus. Você que é pai de família aí, você que é homem, que é chefe da sua casa, juntamente com a sua esposa, vá para a igreja, né? Vá para a igreja. Procure o caminho de Deus, né? Procure se orientar no caminho de Deus. Vai começar a vir os filhos, se já tem o filho ou não, mas se oriente pelo caminho de Deus. É um mar de rosa, é uma maravilha você ir na igreja, eu estou indo para a igreja, então é uma maravilha. Ninguém está dizendo isso. Está dizendo que é mais vantajoso, né? É muito mais vantajoso você superar com Deus, né? Indo na igreja, congregando na Santa Igreja Católica Apostólica Romana que nosso Senhor Jesus Cristo fundou, do que você ficar largado no mundão. Eu digo isso porque ontem mesmo eu fui a uma festa de aniversário de um parente, e esse lado da família, que eu fui ontem, já criou esse hábito de fazer suas festas sem aquela bebedeira, né? Sem aquelas músicas profanas. Não tem. Eu até gosto de ir lá nesse lugar, eu fiz até esse comentário lá. Vocês olha que maravilha, né? Então, desse lado da família, desse lado da escola, eu usei essa linguagem, né? Dessa escola, você não vê os filhos, as crianças estão crescendo, vendo os adultos né, em uma festa, comendo bolo, tomando um refrigerante, conversando à vontade, sem nenhuma música do mundão, sem nenhuma cerveja, sem nada. E todo mundo alegre, as crianças todas brincando. As crianças aprendem com os adultos, né? Elas aprendem a dançar, a falar com os adultos. Se tem ali uma música profana, um adulto dançando, as crianças vão aprender. Então larga, pelo amor de Deus, né? Larga essa escola da bebedeira. Você que é casal aí, faça isso na sua casa não, né? Se torne um cristão mais autêntico. Não faça isso na sua casa, que isso destrói o casamento. Mas já faz tanto ano que eu estou fazendo isso e não destrói meu casamento. Mas está dando mau exemplo para as crianças. As crianças vão se acostumando com aquele ambiente de bebedeira, danças profanas. Então é isso que eu tenho para dizer. Depois que eu larguei a bebedeira, que eu vim para esse lado da vida, é muito mais vantajoso você viver são, né? Você está sempre são, você não está embriagado. Enquanto aquele que ainda não
não prestou atenção nisso, eu não estou julgando, mas aqueles que não prestou atenção nisso na vida, quase todo final de semana tá bêbado em casa, brigado da família, ameaças para cá e para lá. Então é triste a gente ver casamento sendo destruído. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí, eu peço a você mais uma vez, né, se não é inscrito nesse canal, peço a você que se inscreva, ative aí o sininho das notificações para você ser avisado aí do próximo vídeo. E estamos aqui na defesa da fé católica e sempre trazendo aí uma reflexão. Muito obrigado e fique com Deus.